Olá, boa noite. Vamos se assentando, por gentileza. Pessoal, por favor, vamos tomar os lugares. Pessoal, vamos sentando, por favor, para a gente poder começar. Pessoal, vamos começando para a gente ter tempo certinho para os trabalhos. Então, bem-vindos a hoje a terceira oficina temática. Tivemos segunda oficina de agricultura ambiental, ontem oficina de patrimônio histórico e cultural, e hoje a gente vai para a terceira oficina, terceiro tema, educação popular e inclusão social. Tá? São no total 24 oficinas, são 6 eixos que vão ser trabalhados em 4 regiões da cidade. Tá? Então, essa mesma oficina vai ser trabalhada na região 2, que pega a região central, depois na região 3, que pega do Estrada da Boiada até Anhanguera, basicamente, e depois na região 4, que pega o lado de lá do Capela, distrito Santa Cândida. Tá? Então, todas vão ser trabalhadas em todos os setores. Tá? Então, como o próprio nome diz, a educação, então, é a questão das leis, a questão da comunicação dos equipamentos públicos, gestão social. Então, essa é a visão hoje que a gente vai trabalhar, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio, secretário do Planejamento Ambiental, fazendo a apresentação hoje aqui para a Laura, que é a finalista da Geobrasil, supervisora da parte de dos diretores, tá? Vai estar a Débora e o David também da Geobrasil para assessorar vocês, tá bom? Então, a Laura vai começar com uma breve explanação, depois a gente inicia a parte da oficina do trabalho de vocês, tá? Obrigado pela presença. Obrigada, secretário. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa terceira oficina. Hoje a gente vai falar sobre a educação popular e inclusão social. Então, para quem não me conhece, eu sou a Laura, arquiteta urbanista. O Júlio já apresentou, mas só para reforçar, estão presentes outros 2 arquitetos que compõem a equipe. Então, vocês vão ver ao longo das próximas semanas uma parte da equipe da Geobrasil, que vai estar aqui nos ajudando a mediar e estar tocando essas oficinas. Bom, a gente tem um regulamento, né, que está lá no site da prefeitura, e a partir desse regulamento a gente tem alguns combinados para fluir bem a oficina, né, as diferentes oficinas e as dinâmicas que a gente está seguindo aqui. Então, abertura,
quais são os temas que a gente espera que vocês debatam nos grupos. Depois a gente vai para a dinâmica de 1 hora. Então, nos 2 primeiros dias funcionou super bem, a gente todos conseguiram, né, colocar seus pontos de vista, né, debater as questões nesse tempo, e depois a apresentação dos resultados. Então, quem quiser falar, quem quiser se manifestar, pode, né, se inscrever como relatório e aqui na frente se manifestar acerca do que foi debatido no grupo, e aí no fim a gente faz um encerramento. A gente pede para respeitar o tempo, então a gente está aqui no debate sobre o futuro da cidade, sobre as questões do município. É importante que a gente tenha esse respeito para a questão, né, de organização das oficinas. A gente pede também para não interromper quem está falando, às vezes tem alguma dúvida, também a gente tira, porque aconteceu isso, né? Se hoje aconteceu algum problema, mas a gente pede só para não interromper, para a gente, todo mundo escutar quem está falando aqui na frente, quem está se manifestando, para o foco ser uma oficina produtiva. A gente pede para que determinados temas que não são no dia de hoje, por exemplo, fiquem nos dias que são referentes aos temas pertinentes. Então, a gente já falou sobre planejamento urbano e ambiental, e ontem a gente falou sobre patrimônio histórico. Por mais que, né, no dia de ontem, o patrimônio histórico e o turismo tenham muita relação, e foi até comentado ontem, esses temas eles estão definidos lá no edital de chamamento. Então, são temas que são parecidos, mas que foram separados por uma decisão aí que não compete a nós, né, está no edital. Peço para vocês deixarem o celular no silencioso e sempre que for falar, dizer qual é o nome, se vocês quiserem comentar, se você está representando uma entidade, uma organização, porque a gente está gravando. A Geobrasília é uma empresa de consultoria, então peço desculpa para quem já veio todas, e quem vai todas, né, porque vocês vão escutar essa fala em todas, mas acho que é importante porque a gente nunca veio. Hoje a Geobrasília é uma empresa de consultoria, a gente presta serviço e apoia tanto o poder público quanto o privado. No caso do planejamento urbano territorial, nossos clientes são majoritariamente ou quase exclusivamente o poder privado, né? Estamos aí ajudando e auxiliando na produção de relatórios, materiais técnicos para elaboração de revisão de planos diretores, desde a limitação do solo, código de obras, de costuras. Então, é uma empresa que já está há 5 anos no mercado. Aqui sobre o escopo do contrato, é um escopo bem extenso, então a gente está falando de 6 instrumentos, 6 normas, 6 itens, né, elementos aí importantes para o desenvolvimento da cidade. O primeiro deles é o plano diretor, que é a capa, o título do trabalho, né, porque o plano diretor ele é um instrumento macro, então ele que vai guiar nossos trabalhos. Na sequência, a gente tem a elaboração da lei de parcelamento e ocupação do solo, e aí a gente tem um asterisco aí, porque no edital está dizendo que pode ser junto com o plano diretor ou pode ser separado, né? Então, isso vai ser decidido a posteriori. Na sequência, a gente tem as questões de código de obras, código de posturas, os instrumentos urbanísticos, então, o Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal 10.257 de 2001, que regulamenta a Constituição Federal, ele vai falar, vai trazer alguns instrumentos, vai indicar alguns instrumentos importantes para o desenvolvimento da cidade. E esses instrumentos, para serem aplicados no município, eles precisam de regulamentação. Então, está no nosso escopo também regulamentar esses instrumentos e, por fim, elaborar o Código Ambiental. Tudo isso pensando no planejamento da cidade. Então, a gente está pensando e olhando a cidade nos próximos 10 anos, né? O planejamento macro ali da cidade que queremos para o futuro. E aí, eu fiz essa brincadeira de trabalho hoje também, que no desenho da quadra está escrito a cidade que queremos, a cidade que queremos, e é esse nosso trabalho aqui hoje, o nosso debate aqui hoje sobre o futuro da cidade. Alguns motivos para se planejar, então a gente planeja comprar uma casa, planeja nossa saúde, né, para a gente chegar na velhice com uma boa qualidade de vida, planeja comprar um carro. É a mesma coisa
planejar para poder planejá-la, né? Poder pensar em que rumo que a cidade, né, os cidadãos, a prefeitura, a gestão pública, de forma geral, quer para a cidade. O planejamento ele não é um fim ou um objetivo, mas é um meio para se alcançar. Então, quando a gente for falar em visão de futuro, metas, objetivos lá na frente, o plano diretor ele vai instrumentalizar, vai trazer ações, estratégias para se alcançar esse objetivo. E as leis urbanísticas e leis complementares vão apoiar na implementação desse plano diretor. Vamos lá, o que é esse plano diretor? Do que a gente está falando aqui? Ele é um instrumento básico para a política urbana. Quem elabora o plano diretor são os municípios. Então, a política urbana é feita pelos municípios a partir do que se define, né, como sendo o plano diretor, e ele vai traçar diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano e para o ordenamento do território como um todo, da cidade toda. Então, a gente vai olhar para o urbano, mas também vai olhar para as questões rurais. A gente falou bastante disso na primeira oficina, né? A gente debateu sobre o planejamento urbano e ambiental. Aqui, a gente vai ter a obrigatoriedade, né? O plano diretor tem que ser revisto a cada 10 anos. O município hoje tem um plano diretor de 2007, então isso já demonstra que a lei federal fala que a cada 10 anos tem que ser revisto, então já demonstra que o município está bem atrasado, né? Tem um instrumento que é obsoleto frente ao que a legislação exige. É importante porque, como a gente está falando de planejamento, de um instrumento que vai falar sobre o ordenamento territorial, é bem importante que ele esteja atualizado, que esteja compatível com as demandas, compatível com as questões do território hoje, né, na realidade do município. A gente vai estar aqui debatendo e redefinindo e repactuando o que se pretende para a cidade. Lá em 2007 também foi feito o processo participativo, também foi definido o que se pretendia para a cidade, é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Repactuando e redefinindo os rumos do desenvolvimento da cidade. E definir os instrumentos urbanísticos do município. Aqui eu trouxe um mapa, que é o mapa do zoneamento. Esse mapa aqui vai ser objeto de discussão lá na frente, quando a gente for elaborar as propostas, né? Vai ter alguma alteração ou não, onde vai alterar, quais são as macrozonas que hoje estão ocupadas, não estão ocupadas, precisam ser preservadas, precisam manter a mesma característica. Então, em cima desse mapa a gente vai discutir lá na frente. A lei de parcelamento de ocupação do solo, ela é a legislação talvez mais palpável para os municípios e os cidadãos, uma vez que ela vai determinar, definir como que eu posso construir no meu lote, na minha gleba, né, no meu terreno. Então ela vai definir recuos, taxa de ocupação, permeabilidade, que foi discutido também aqui, vai definir que tipo de uso que eu posso ter. Então eu posso ter uso comercial, forma estritamente residencial, serviço, posso ter, enfim, industrial, né? Quais são os usos permitidos, e vai definir o tamanho do lote mínimo, né? Nas regiões em que ainda se tem glebas ou áreas onde não tem ocupação. Isso tudo conforme o zoneamento. Dentro do município, né, o objetivo que a gente está fazendo aqui é modernizar a norma de ocupação. Então, tem vários aspectos que eram trazidos, eram debatidos lá em 2007, que hoje a gente pode simplificar, pode modernizar, pode trazer conceitos atuais. Tem vários conceitos hoje que estão elevados, como as soluções baseadas na natureza, né, que é um tema super importante quando a gente fala em resiliência urbana, na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Então é um tema importante. Alinhar as questões de permissão de uso e ocupação, os parâmetros de ocupação frente ao que está acontecendo no território, e consolidar as regras de parcelamento do solo. A gente tem hoje no município, e aí está pequenininho, mas é proposital, uma série de legislações que alteram o plano diretor, ou que são complementares, ou que são específicas, que tratam do parcelamento, que tratam do uso e ocupação do solo, e que hoje acabam estando espalhadas em algumas normas. Então também a gente precisa olhar para
atual e mais moderno que existe hoje. Esse é o ordenamento vigente, então é isso que está dentro do plano diretor, e é em cima dele também que a gente vai debater lá na frente quando a gente estiver falando tanto do diagnóstico, né, depois quando a gente for entrar nas audiências, mas também mais especificamente lá na frente quando a gente for debater as propostas. Então, o macrozoneamento, se vocês lembram, eles são macrozonas, são zonas maiores, enquanto que aqui a gente tem uma divisão menor de zonas, né, de áreas e regiões da cidade para determinar parâmetros de uso e ocupação. O Código de Obras e Edificações é uma lei super importante também, porque ele vai definir procedimentos para aprovação de projetos, vai definir procedimentos de fiscalização de obras, né, atualizar, modernizar, vai definir parâmetros de segurança e salubridade das edificações, e o nosso objetivo é garantir uma norma robusta e de segurança, né, jurídica para todos, para regular as questões de obras, modernizar e simplificar regras, até porque a gente teve, né, desde 2007, que é o plano diretor, que é a lei vigente, perdão, a gente teve novas técnicas construtivas que foram se desenvolvendo. Então, a gente precisa pensar nisso. O Código de Posturas é um código mais específico no que se refere aos usos, né, dos espaços públicos, então medidas de polícia administrativa referente à higiene, à ordem e segurança pública, aos meios de domínio público e até impacta no funcionamento dos estabelecimentos em geral, né, no horário de funcionamento, os barulhos, né, poluição sonora. E aí o objetivo é atualizar técnicas, procedimentos, práticas, estabelecer regras de infração e penalidades, definir responsabilidades da fiscalização. Hoje o Código de Posturas do município é de 79, então é um código bem antigo, que provavelmente traz, na verdade, né, aspectos que são já repassados, né, que já não se aplicam hoje na época que a gente está. Por isso, até por isso, sofreu várias alterações ao longo dos anos, então também olhar para essas alterações e consolidar um código de posturas mais atual. Por fim, a gente vai ter o código ambiental, então o objetivo dele é trazer regras específicas voltadas para o meio ambiente, com foco no meio ambiente. Então aqui a gente está falando de organização urbana, a gente está falando de mananciais, bacias hidrográficas, conservação e recuperação dos remanescentes florestais. Então, é uma lei municipal que vai tratar das questões ambientais. Hoje não existe essa lei, vários aspectos relacionados às questões do meio ambiente estão dentro do plano diretor. Bom, como será construído o processo de revisão do plano diretor? E aí eu falo será, que a gente ainda está no começo desse processo, né? A gente tem 8 etapas de trabalho, então é um projeto extenso, longo, com muitas discussões, e hoje, atualmente, a gente está entre a etapa 2 e a etapa 3. São 2 etapas que estão andando em paralelo, né? Porque o diagnóstico, a gente tem uma versão que foi passada pela prefeitura, está em debate junto à comissão, que é o Centro da Sociedade Civil, está fazendo análise, né? Já fizeram a análise, a gente está fazendo as alterações desse diagnóstico, mas essas oficinas, elas entram no âmbito da etapa 3, que é a leitura comunitária. Então, a gente tem uma parte de leitura técnica e uma parte de leitura comunitária, para a gente ter a consolidação e o entendimento da cidade de uma forma técnica e de uma forma comunitária. Vários aspectos que foram trazidos só nesses 2 dias que a gente está aqui, já são super importantes para a gente conseguir complementar e trazer complementações do diagnóstico. Então, de acordo com o termo de referência, até a etapa 6 a gente discute o plano diretor. Depois, etapa 7 e etapa 8, a gente entra nos códigos específicos, né, nas leis que são mais específicas, código de obras, posturas, e aí, né, a gente vai ter que ter essa definição da lei de processamento e limitação do solo. Aqui eu trouxe um cronograma mais a título de mostrar para vocês que a gente vai estar muito no município, vocês vão escutar muito ainda falar da mesa do plano diretor, que envolve, né, todas essas leis, essas normas. Então, a gente começou esse projeto em junho de 2024, a gente já fez um plano de trabalho, fizemos entrevistas com
prefeitura, reuniões com a comissão, que é composta por membros da sociedade civil, e nesse momento a gente está nessas 24 oficinas temáticas. Além das oficinas daqui dessa etapa, a gente ainda tem reuniões com os conselhos municipais de planejamento urbano e Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Então, é um processo bem participativo. E aí, ao final, para a gente apresentar o diagnóstico, consolidado da leitura técnica comunitária, a gente tem 3 audiências públicas aí para debater com vocês, para apresentar para vocês. Aí a gente vai ter etapa de proposta técnica, eu vou passar aqui mais para vocês verem as reuniões, todas as reuniões que a gente tem, todas as etapas do plano diretor, entre etapas de diagnóstico, proposta do plano diretor, a gente vai ter mais essa participação, do segundo edital, mas em todas as etapas a gente tem reunião, tanto com a prefeitura, quanto com a comissão, quanto com os conselhos municipais, para garantir realmente a participação da sociedade. A gente está previsto com os vereadores, porque é uma lei, são leis municipais que vão passar por lá para aprovação na parte da Câmara. Então, isso só para demonstrar aqui que a gente tem vários momentos de participação. As oficinas temáticas, elas são dedicadas, são espaços dedicados à participação da sociedade. Essa participação, ela está acontecendo de uma forma que vocês debatem entre vocês, A gente está deixando vocês muito à vontade para vocês debaterem. Isso funcionou bem nas 2 oficinas, As pessoas, elas ficaram uns 60 minutos discutindo sobre a cidade. Eu acho que é um exercício democrático muito válido quando a gente está nesse processo de revisão, até para a gente escutar a opinião de outras pessoas, de vizinhos, de moradores de outras regiões, que mesmo que seja do mesmo setor, mas que não necessariamente está no mesmo condomínio, na mesma rua, Então é importante a gente ter esses espaços. E o objetivo é levantar informações sobre as temáticas que são importantes para o município e permitir que a população participe de uma forma ativa, com foco na construção de uma visão de futuro. E aí a gente pede muito, a gente quer muito escutar vocês, porque essa participação está focada na vivência de vocês, na aspiração, nas aspirações de vocês. A gente está aqui como uma equipe de consultoria, de apoio à elaboração desse projeto. Esse projeto é prefeitura e é sociedade civil. Então, é importante ter isso em mente. Por isso, nesse sentido, a equipe técnica de consultoria ela não vai participar dos debates. A gente vai guiar vocês, vai dar um norte para vocês e vocês vão fazer um debate da maneira que for mais conveniente para os grupos. Ontem foi falado bastante, a gente estava no nosso grupo e aí a gente estava debatendo sobre o patrimônio histórico, mas aí a gente queria falar do turismo, então foi trazido, foi colocado as questões do turismo, que provavelmente vai aparecer na quarta-feira que vem, quando a gente vai debater o turismo, como eu falei, por serem assuntos parecidos, E aí, uma vez que a prioridade é ouvir os participantes através da dinâmica que está sendo proposta, que é essa dinâmica de visão de futuro. Por que a gente faz esse processo participativo? Primeiro, para que o planejamento, para que a política pública ela corresponda à realidade. A gente quer identificar problemas que podem ser superados aí com o plano diretor ou direcionar para as legislações e para os planos específicos. Atender as expectativas quanto ao futuro, então a gente estava falando da cidade que queremos. Levantar as experiências e ideias da sociedade, então peço perdão se eu estou sendo repetitiva, mas é importante a gente ter, reforçar que a gente está aqui para escutar vocês e estar em sintonia com as diferentes demandas do município. Bom, a forma mais fácil, mais simples de acompanhamento desse projeto é por meio do site que a prefeitura criou para a revisão do plano diretor. Então, se a gente entrar nesse QR Code e colocar no celular, ele vai cair direto na página da prefeitura. Mas, se a gente entrar em
o que a gente for debatendo nos setores também vão sendo colocados lá no site. Se eu não me engano, a gente mandou as informações para a prefeitura. Nos próximos dias ela já vai colocar as oficinas de segunda, de ontem e de hoje, para vocês terem acesso aos cartazes, né? Foi até solicitado ontem que esses cartazes sejam disponibilizados. E aí as estratégias de governança, então a gente tem uma equipe técnica municipal que está acompanhando o projeto, liderada pela Secretaria de Planejamento Ambiental, mas com representantes do desenvolvimento urbano e da Secretaria de Governo. A gente vai ter a sociedade civil participando de diversas formas, né? Essas oficinas, de audiências públicas, mas também a gente vai ter a comissão participativa, que é os membros da sociedade civil, e os dois conselhos constituídos, o Conselho Municipal da Política Urbana e de Defesa do Meio Ambiente. E a equipe da consultoria, que é a GeoBrasilis, contratada através do contrato número 37 de 2024. Bom, vamos para a dinâmica. O nosso objetivo, então, aqui é olhar para a cidade que queremos, como queremos Vinhedo em 2035. A gente fala muito, né, que para a gente conseguir planejar, para traçar uma rota, a gente precisa saber onde vai chegar, então a gente vai debater bastante sobre isso. Os diferentes eixos estruturantes, então, planejamento urbano e ambiental, patrimônio histórico, habitação popular e inclusão social, recursos hídricos, sustentabilidade e recuperação das áreas de mananciais e saneamento, economia sustentável, apoio tecnológico, diversificação e fortalecimento de cadeias econômicas e turismo e identidade regional. Então, esses três assuntos a gente encerra essa semana e os próximos três vão ser segunda, terça e quarta da semana que vem. E aí a gente encerra os debates com o setor público. E a gente vai para os setores. Bom, o que a gente espera debater aqui hoje na questão de habitação popular e inclusão social? Tudo que se refere à política habitacional, então, tudo aquilo que diz respeito a regras, normas para promoção, provisão, requalificação de habitações, e aí o foco é a habitação para pessoas de baixa renda, né, focado naqueles que não conseguem acessar o mercado formal. Então, existem políticas específicas para isso. E aí pode ser também as questões de assistência social, né, olhando para os diferentes, que não é habitacional, mas olhando para os diferentes auxílios que existem, os benefícios, os programas. As zonas especiais de interesse social, então, dentro do plano diretor, a gente tem várias zonas dedicadas, destinadas para a habitação de interesse social, e aí a gente pode falar sobre isso também, se vocês têm conhecimento. A questão de núcleos urbanos informais, o que é isso? Áreas que não têm titularidade, que não está formalizado, né? Não tem matrícula. Então, se vocês têm essas questões, se vocês gostariam de tratar sobre esse tema de alguma forma. Favelas e comunidades urbanas, essa nomenclatura foi trazida recentemente, foi recuperada recentemente pelo IBGE, então hoje a gente fala sobre isso, né? Favelas traz esse conceito de favelas e comunidades urbanas e essas questões em todos os setores. A gente está no setor 1, então a gente vai fazer a mesma ideia. David, quantas pessoas assinaram a lista de presença? 23. Então a gente pode dividir em 2 ou 3 grupos, vai depender de como vocês quiserem se organizar, mas não vou passar mais por isso. Um integrante se candidata a relator, e aí a gente já vai deixar as cartolinas com vocês, e aí vocês dois que estão isolados aqui, a gente pede para vocês acharem um grupo, por gentileza, né, para vocês. Porque o pessoal está mais para esse lado aqui, então, para a gente poder formar os grupos, e a gente vai deixar vocês livres para formarem os grupos. E aí, o integrante se candidata a relator, então a gente pede para escrever o nome do relator, tudo isso vai estar registrado, e a gente vai numerar o grupo. Eu também pedi para vocês colocarem o número do grupo. E aí, a equipe identifica potencialidades e desafios da temática do setor, né? Aí a gente pode falar tanto do setor como da cidade, aí
realmente a gente pede para focar no setor, mas se vocês quiserem, vocês estão aqui nessa oficina que está falando sobre o plano diretor do município, vocês podem falar sobre a cidade, com foco na visão de futuro, com foco no que pretende. Então, foi falado muito, né, de desafios, de potencialidades, até oportunidades para o futuro, olhando para o município lá na frente. O relator do grupo anota as palavras-chave, né, o que ele quer falar, que expressam as ideias dos participantes. O relator apresenta o resumo aqui na frente, e aí a gente pede que essa dinâmica tenha 1 hora, 60 minutos, funcionou super bem até agora. E aí depois, cada relator vai vir aqui na frente falar, expressar suas ideias, né, expressar as ideias que o seu grupo teve. E aí a gente pede para falar no máximo 7 minutos. Tem funcionado esse tempo, não tem problema se passar uns minutinhos, mas a gente pede para respeitar o tempo. Então, podem se dividir, por gentileza, se dividam bem aí, para a gente poder iniciar as discussões. Pois não. Só um minutinho que a gente tem uma introdução. Bom, eu quero fazer algumas observações aqui sobre o processo. Queria primeiro agradecer a todos e todas que estão participando, que estão importantes da cidade, e o seu tempo vir aqui. Mas eu queria fazer algumas observações sobre essa dinâmica aqui. A gente tem marcado aí que essas reuniões começam às 6h30 e terminam às 8h30. 2 horas. E a gente tem um tempo grande que a senhora se dedica para apresentar a empresa e falar como que vai ser a discussão, como que é montado o projeto. Mas a gente toma um tempo muito rico do nosso encontro para essa apresentação. A senhora já está fazendo pela 3ª vez, né? Eu acompanhei a primeira, ontem eu vi, mas hoje estou fazendo pela 3ª vez. Então, eu gostaria que isso pudesse ser muito mais resumido, e o que a senhora já falou várias vezes, que está no vídeo, pudesse ficar disponibilizado no site da prefeitura, para quem quiser ver. Porque a maioria das pessoas aqui já sabem o que é isso, né? Que a gente vai chegar, a cidade que nós queremos. A gente podia deixar esse tempo rico, que eu estou falando, para que a gente pudesse falar mais com as pessoas, de outra maneira, mas isso é uma observação que eu queria fazer. Quero agradecer, né, também à prefeitura, sempre nesses 2 anos, permitiu que a gente participasse para construir o que está acontecendo aqui agora, né? Para participar do edital, várias partes do edital, né? Foi uma abertura que a prefeitura deu para que a gente pudesse falar, então chegamos até aqui. Agora, eu acho que essa dinâmica que está sendo feita aqui me parece bem, primeiro, no segundo dia, que tiveram várias ideias que foram convergentes, não funcionou. Mas eu acho que ela cerceia muito a participação da sociedade, né? Acho que as pessoas poderiam se manifestar de maneira mais livre, buscar uma possibilidade disso acontecer. Olha só, nós estamos aqui com 20 e poucas pessoas, isso dá 0,03% das pessoas que são munícipes aqui. Uma participação muito pequena e que vai poder ser feita durante aí 24 horas. Então, 24 horas, somando 1 hora e 24 oficinas, uma participação muito pequena. A gente precisa ampliar o número de pessoas e precisa ampliar a possibilidade de falar. A senhora já falou que esses debates na sociedade a gente tem que organizar, necessita de suporte, então a gente precisa reorganizar isso. Nem que a gente tem que ter mais tempo. As pessoas têm que se manifestar, e eu acho que a gente pode dividir o plano diretor em 2 colunas, né? São os desafios dessa potencialidade. Tem muita coisa para se falar. A gente precisa ter essa liberdade para poder se expressar. Né? Desde 2007, a gente tem plano diretor, e a gente tem muita coisa para falar na cidade. O diagnóstico, né, que eu entendo que já deveria ter sido entregue, prefeitura e vocês, assim, nós temos uma comissão para falar sobre isso. Por favor, entreguem
outras vezes, quer dizer, quais as áreas da cidade que foi ocupado com vocês ou não, se teve ocupação que não foi para a ação, muita coisa do diagnóstico que a gente precisa para poder fazer as nossas propostas. Então é isso que eu queria pedir, que a gente possa ter uma real participação da sociedade, porque é só essa que a gente vai ter, as oficinas. Depois a gente vai ter 3 audiências públicas, é um negócio muito mais complexo, mais truncado, mais difícil de participar. Então eu queria deixar esse pedido, para que a gente tenha um outro formato, ou que esse continue, mas que a gente tenha mais possibilidades em outros momentos para discutir mais liberdade de cidade. Obrigado. Obrigada. Por uma questão de ordem, a gente vai manter, né? A gente vai cumprir respeito ao que veio aqui, a gente tem um regulamento que trata das oficinas. Além dessas reuniões, a gente tem as reuniões da comissão, que a gente debate, né, vai debater ainda mais sobre o diagnóstico, sobre as propostas, as reuniões de conselho, e esses momentos de debate são os momentos que ocorrem normalmente, né, o procedimento, a metodologia de elaboração de planos diretores. A gente já viu diversos, né, já acompanhamos diversos, e é uma das metodologias mais, enfim, conhecidas de debate para elaboração do plano diretor, mas aí eu acho que a prefeitura fica à disposição, se for alterar, se for colocar mais tempo, mas eu acho que hoje, por uma questão de ordem, né, das pessoas que vieram já aqui participaram das outras reuniões, acho que a gente mantém as oficinas e aí esse pedido está registrado e eu acho que a prefeitura pode pensar e orientar de uma outra forma, se assim for mais conveniente. Obrigada, pessoal. Então, por gentileza, vamos se dividir.
a sua bateria, o carregador seria daquele pouquinho? É que eu fiz as anotações no notebook, ele é muito legal. Meu é do redondinho esse também. Ah, talvez funcione. Posso emprestar? Quer ligar aqui, ó. Pode desligar essa aqui, ó. Eu vou primeiro ver se acha. Nada, ele encaixou. Não? Não precisa fechar. Obrigada.
nada a mais, entendeu? Era 8h22, né? Eles pediram 8 minutos a mais.
de acordo com a questão socioeconômica, que tem que ser feita lá naquele levantamento, para estar atendendo as demandas dos moradores. E por último, regularização fundiária. Então a gente sabe que tem bastante área popular na cidade, social popular. Então a gente quer que essas regiões sejam regularizadas. E eu coloquei mitigação porque algumas são feitas em áreas que, ambientalmente falando, são regulares. Então, como que a gente organiza isso para que a pessoa perca a moradia e a gente também preserve as questões ambientais? Tá bom? Grupo, quer falar mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Tereza? É uma pessoal minha, cada aqui, a questão da viabilidade, alternativas para a substituição de grande rodoviária, substituição de asfalto. Substituição do asfalto, gente, para outros. Pavimento ecológico, vai viajar? Mais alguma coisa? Beca, grupo 2, eles são bastante assim quando você está vindo. Geni, testando. Geni. Ih, você tá ouvindo bem? Tá bom. Tem que a pessoa está aqui, a pessoa está no chat. Bom, eu vou fazer então nessa segunda fase de explicação sucinta para abrir meu grupo se manifestar com isso. Então, o primeiro ponto é o apoio espiritualmente das leis, porque aparentemente algumas áreas não são destinadas exclusivamente à função popular, como deveria ser. Mas isso também é algo que a gente está tateando no escuro, porque a gente considera que não tem um diagnóstico propriamente dito do déficit habitacional, da ocupação de fato das leis. Então, até a gente volta nisso nas potencialidades, que é justamente avaliar os dados para poder propor algo mais concreto. Além disso, tem o fato das leis estarem localizadas em regiões periféricas, o que acaba prejudicando justamente os mais vulneráveis, já que a nossa rede de transporte público não é muito integrada. A falta de visibilidade é muito ruim, e aí o impacto maior da população mais vulnerável pelas mudanças climáticas. Então, acho que isso é uma preocupação no futuro. A gente tem que ver justamente como endereçar esse problema no próximo plano diretor, e isso também acaba se aplicando a uma obra específica que a gente tem aqui em Pietro, que é o trem de cidades, que também deve impactar algumas famílias. Além disso, a gente também pondera a falta de inclusão social integrada. Então, por vezes, sei lá, tem uma proposta de habitação popular, mas isso não necessariamente casa com a oferta de equipamentos públicos. A promoção produtiva, então a gente está falando sobre a população de rua, então eles também, mesmo sendo só ter onde morar, mas também tem que trabalhar. E, novamente, a questão da rede de transportes, então, tudo deveria se integrar. Deve ser bem mais que é a extinção do fundo do Conselho Municipal de Educação, que são instrumentos super relevantes dentro do debate, dentro do financiamento de políticas públicas. E aí, está meio razoável, mas as potencialidades seriam, então, aproveitar o desgaste da capacidade habitacional, que a gente ficou sabendo que ele foi atualizado em maio do ano passado, mas parece que esses dados ainda não foram tão trabalhados, não poderiam ser retirados do diagnóstico do diretor subsequente. E aí seria sobretudo para levantar esse déficit habitacional e propor, de fato, políticas cidadãs no nível municipal. A gente sente que tem programas CDHU, Casa Minha Vida, mas no nível municipal é um pouco restrito à oferta. Aí também a fiscalização de obras para fazer o plano diretor atual, que a gente já tem.
que constrói, mas a gente vai trazer uma realidade local. Além disso, a gente colocou investimento no ensino popular como forma de inclusão social voltada para a Caixa de Educação e também o restabelecimento do Fundo de Conselho Municipal Nacional. Eu já fiz hoje o grupo da gente também se colocou em conteúdo progressivo e o fomento de cooperativas habitacionais, que são outras formas, né, de construção que poderiam até eventualmente ser colocadas como solução alternativa à falta de financiamento. É isso. Obrigada, Roberta, Clarice, pelas explanações. A gente, então, só retorno aqui, lembrando, né, que a gente encerra hoje os nossos primeiros ciclos, né, as primeiras 3 oficinas. Então, semana que vem a gente vai estar segunda, terça e quarta. Segunda-feira a gente vai falar de recursos hídricos, sustentabilidade e recuperação de financiais e saneamento, que é um assunto bem amplo, né, de bastante coisa para debater, economia sustentável, pós-tecnológico, diversão e fortalecimento de cadeias econômicas, também são vários temas. E na quarta-feira que vem, turismo e identidade regional. Eu vou tentar, né, o objetivo aqui dessa apresentação inicial, até estava conversando com algumas pessoas aqui, pedindo perdão pela apresentação inicial, mas sempre que a gente tem uma pessoa nova nas apresentações, nas reuniões, é importante a gente balizar. A gente tem, você nunca tinha participado da oficina, já tinha? Não, perdão, mas eu acho que tinha 2 anos. Próximos para vocês terem um espaço de debate. E aí eu agradeço a todos vocês e até segunda-feira para dar um descanso para vocês. Quinta e sexta. Obrigada, pessoal.